Olha, um sujeito de autoridade, como esse ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O cara é sujeito de autoridade. E está escancarado o interesse dele. E aí dizem assim, eu li um artigo do Tássio Genro dizendo assim, que a justiça está politizada. Mas quando não foi politizada? Algum dia ela não foi política, a justiça? Então, essa ingenuidade, nós devemos desconstruir ela em nós. Né? A gente deve combater essa ingenuidade, esse apego dos movimentos em relação ao Estado Democrático de Direitos. Porque o Estado Democrático de Direitos, ele está ancorado, não numa justiça, ele está ancorado não é nem no sujeito de interesse. Ele está ancorado nas forças dominantes que criam o interesse. Porque essas forças dominantes que criam o interesse são as mesmas forças que dão vantagem ao desejo, crédito ao desejo, antecipação ao desejo. A que desejo? A esse desejo que está sem futuro. A esse desejo que já foi jogado no limbo. A esse desejo miserável e impotente que nós já falamos aqui outras vezes. Que todo poder pressupõe uma miséria efetiva. E não é diferente com o capitalismo. O capitalismo, ele precisa de uma subjetividade miserável, né? Exatamente para se oferecer como saída e como solução, né? Ele é o nosso Deus. Então, essa vantagem que vem desse modus operandi do capital, que são aí que estão as forças reais, é isso que é constitutivo do sujeito de interesse, a própria vantagem. E essa vantagem que constitui o sujeito de interesse, ela também faz frente a todas as paixões desviantes que não atendam a esse propósito. Então, por isso, o próprio sujeito de interesse, às vezes ele namora, às vezes ele flerta com os axiomas social-democratas do capitalismo, que é capaz, inclusive, de atender a minorias. Mas, muitas vezes, e geralmente, ele efetua o outro polo do Estado, que a gente até começou a falar aqui, que teria que desenvolver mais, desse capitalismo nascente, ou mesmo do atual capitalismo, que é o polo do Estado totalitário. O que é o Estado totalitário? Não é aquele que não tem regulação. É aquele onde toda regulação ou formalização é em prol do capital antes de ser em prol da vida. Mas você diz, e no Estado, e no polo social-democrata dos Estados capitalistas, dos Estados-nação capitalistas? No polo social-democrata, são as minorias então que vão ser ouvidas. Por exemplo, as mulheres precisam disso, então vamos fazer uma política para as mulheres. As crianças precisam disso, vamos fazer creches, vamos fazer escola, sei lá, os negros, os índios, vamos fazer políticas para as minorias, né? Você está atendendo de fato a vida? Ou você está dando aquela ração necessária sem a qual a vida não segue sendo escrava e assujeitada do próprio sistema? Então, quanto mais você amplia também as políticas públicas, você corre esse risco. Veja, no fundo, todo mundo vai se entender. Nós vamos chegar no Estado Pacífico. Afinal, o capitalismo universal, e o nosso desejo é universal em querer esse capitalismo. E vai ficar tudo bem. É como o MINC agora. Acaba o MINC, protesto. Volta o MINC, acaba o protesto? Não é bem assim. Mas vamos supor que nós chegássemos a atingir um Estado Democrático de Direito novamente. Mas a gente não tinha ele antes? E o que era dominante, de fato, no Estado Democrático de Direito? Não era o Estado de polícia? Classe média alta, os lugares menos atingidos, não se dão conta disso, mas nós somos minorias desse ponto de vista. Minorias numéricas. Os favelados, as periferias, etc. e tal, sabem muito bem que o que domina é o Estado de polícia. Mas nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Então, o polo social-democrata, ele é interessante porque ele
se aproxima mais das demandas da vida, né? Mas não significa que ele seja um modo intensivo do desejo se efetuar na vida. Não significa isso. Muitas vezes é uma ampliação do regime de autoridade. Geralmente é isso. É incluir as pessoas não apenas na capacidade de consumir, não apenas terem mais poder de pagamento e de consumo, mas também, e não apenas ter mais direito a crédito, mas mais autorização. Há um consumo de autorização. Então, será que as minorias não estão presas nesse consumo de autorização? Claro que sempre tem esse perigo. E muitas vezes ele vence. Quer dizer, esse desejo de autorização se torna dominante em relação aos deveres minoritários. Que esses sim seriam os interessantes. Por que faz o dever minoritário? O dever minoritário investe na intensidade do desejo e não na intencionalidade de um direito que lhe é devido. Ou seja, se ele investe na intensidade do desejo, ele se torna uma potência, ele gera potência. É o direito da ética. O direito da ética é o que a potência pode. Mas a potência não pode de qualquer maneira, tem um estilo de vida, tem uma maneira de existir, que é uma maneira singularizante na medida em que investe o comum. Que não tem nada a ver com esse comunismo ridículo que a direita e os conservadores ficam com medo e atacando. Ou um comunismo, um socialismo vulgar. Tem a ver com esse comum sem o qual as diferenças não se afirmam imediatamente. Sem o qual as minorias não se tornam deveres minoritários, que são puras potencializações e diferenciações. O negro tem que dever negro, a mulher tem que dever mulher, a criança tem que dever criança, o homem também tem que dever mulher, né? Mas não é para imitar a mulher, é fazer como a mulher. Pode até fazer se quiser, a questão não é essa. A questão é que no dever mulher do homem há uma conexão com o dever mulher da mulher e com o dever mulher de outros, e é nessa conexão de desejo onde a vida se recria, se intensifica e se potencializa. Quase uma comunhão, né, nesse sentido. É uma comunhão nesse comum, né, sem o qual não se singulariza imediatamente. Então, não se subjetivar para um sujeito de interesse e para um sujeito de direito. Nem a subjetividade interesseira, nem a subjetividade moral do direito, mas uma singularidade intensiva do desejo. Né? E essa singularidade intensiva jamais entra em contradição com um comum superior, né? Que é um comum afirmativo das diferenças e não o comum universal, que seria o público, que é outro embuste. A gente viu no encontro anterior que o Estado inicia como um modo de captura pública. Ele é a restauração do público. E o que é o público? O público é o que é de ninguém. Exatamente para as forças interesseiras se apropriarem e fazerem do público um uso interesseiro e privado. Então, a questão privada e pública, na verdade, não juntos. Né? Oi? E policial. Né? E policial, porque você cria o espaço homogêneo, a condição de deixar que nada aconteça no público, e que impedir os acontecimentos públicos. Assim, a gente vê as ocupações, são muito interessantes, é exatamente aí. Tem que ocupar e resistir. Mas aí é a questão que eu fiz no nosso outro encontro. Ocupar com o quê? Qual a qualidade do que se apresenta em nós, do que nos ocupa? E é com essa qualidade, com essa força que nos ocupa, que a gente também ocupa. Né? Que a gente ocupa os tempos e os espaços. Né? Quer dizer, a própria ocupação é o tempo da experimentação. É esse tempo experimentando que ocupa em nós e que ocupa os espaços, ou cria os espaços. Então, isso não está dado. Isso é sempre em experimentação. Isso é sempre em estado aberto. Isso é sempre se fazendo. Porque isso que ocupa em nós é um desejo ou uma potência em acontecimento. E na medida que ela está em acontecimento, ela está se produzindo como potência ou se separando de si mesmo e entrando no estado de impotência. É por isso que a maneira de se efetuar é muito interessante.
Isso não tem nada a ver com moral, isso tem a ver com estilização da existência, né? Isso tem a ver com estética. E o que é um instante de decisão estética, nesse caso? É exatamente o que decide em nós, não é a consciência do bem e do mal, do certo e do errado, do verdadeiro e do falso, do útil e do inútil. Ou até a gente pode, não precisamos jogar fora o bem, o útil, o justo, o verdadeiro. Jogar essas coisas fora. É só a gente deslocar. Olha, o que é o bem? O bem é o bem do retorno da energia, enquanto produção de potência em nós. Isso é o bem. O bem é a potencialização, não o empoderamento, a potencialização. Porque na medida que eu me torno isso, quer dizer, o que a gente é? A gente é uma potência de criar. Mas a gente precisa se tornar essa potência de criar. Porque a gente é uma potência de criar latente. Mas a gente é uma potência de criar em ato. A gente precisa ser essa potência de criar em ato. Então, na maneira como a gente existe, que é o próprio ato que preenche a nossa potência, né, eu já vou ter o sinal que aumenta ou diminui a minha capacidade de existir. E essas modificações, segundo a maneira como eu efetuo a minha potência, ela produz potência ou me separa da minha potência por eu ter caído no estado afetivo, no estado de miséria, no estado de impotência. O que o capitalismo faz? E as suas instituições, os seus dispositivos? Eles sistematicamente fazem com que esse instante de decisão estética, onde eu percebo, o que é exatamente esse instante de decisão estética? Onde eu percebo em mim, né, uma modificação que me potencializa, que se torna a razão da minha própria potência, ou que se perde, ou que leva a minha vida para ser função de outra coisa. É aqui que tem esse instante de decisão. Não é racional, ele dizia, não é de um sujeito que tem livre discernimento racional, e nem arbítrio, né, moral, não é nem racional nem moral, não é nem tão sujeito especulativo nem sujeito prático, né, nem sujeito de verdade nem sujeito moral, né. É, na verdade, uma singularidade intensiva, né. É uma potência de acontecer, e na medida que eu me torno essa potência de acontecer, essa potência de criar, eu também crio as condições da existência. Então, não apenas demandar as condições de existência que a vida tem direito. Não é achar que o Estado de Direito vai atender às condições de existência que a vida tem direito. É fazer com que a vida se ligue a horizontes que sejam exatamente conquistadores de potência para ela criar as condições da sua própria existência. Então é esse o sentido da autonomia real. Isso não tem nada a ver com capitalismo ou com socialismo ou comunismo vulgar, né? Tem a ver com comunismo Comunal. comunal, né? E ao mesmo tempo com a afirmação imediata das diferenças de modo real e não de modo hipócrita. Estamos em busca de direitos e de reconhecimentos. Estamos criando o direito como potência de existir e não como uma forma que deve tutelar e preservar e conservar a nossa vida, que se efetuaria espontaneamente a partir de um livre-arbítrio. Não é disso que se trata. Então, deslocou? Golpe ninja. Golpe ninja. Então, olha só. Eu estou apontando, né, muitas questões. E claro, sempre é bom a gente se deter numa e desenvolver mais, se deter no outro e desenvolver mais e ligando. Mas é assim que a gente vai penetrando nos problemas. E mais do que isso, é aprendendo a constituir os problemas reais, né? Sair dos falsos problemas. Então a gente tem que sair dessa discussão verbal rasteira, que é ficar dando bola para palavras ou para significados.
discutindo palavras, brigando com as palavras, corrupção, não corrupção. Por exemplo, Estado de Direito, sujeito de interesse, sujeito de direito, eles designam o quê? Não é uma mera generalidade, designa um modo de existir real, designa um efetuador prático das forças reais que atravessam a existência. Aí sim, então eu estou designando o que eu entendo por sujeito de interesse, o que eu entendo por sujeito de direito, o que eu entendo por Estado de Direito, Estado democrático de direito. E na medida em que eu percebo que isso tudo está no campo da extensão, eu digo, ora, do ponto de vista do desejo intensivo, imanente, que é aquele que realmente gera autonomia, que faz com que a vida se libere de uma linha de fuga real, do ponto de vista de uma linha de fuga criativa para a vida, é um falso. Isso tudo é campo de falso problema. Sujeito de interesse, sujeito de direito, Estado democrático de direito, reivindicações, preservação das conquistas. Então, de novo, o que nos ocupa e o que quer ocupar e resistir. Né? Talvez a gente seja habituado, isso seja uma instituição social, à acomodação. O que é acomodação? Um dos nossos valores é a felicidade, não é? E o que é a felicidade se não o estado superior da acomodação, né? E da estagnação? E a felicidade é uma ficção inventada no século XVIII, inclusive que foi levada a certas políticas, né, como o estado de bem-estar social, né, que tem a ver com uma espécie de estado feliz. O que é exatamente a felicidade? Eu posso dizer que as minorias, por exemplo, né, se elas se ativerem aos seus direitos, às suas conquistas e à preservação dessas conquistas, né, elas podem estar investindo num estado de bem-estar social, num estado de acomodação. E é como se ela estivesse a serviço de alimentar um sistema que você não tem acesso das condições. Você segue imaginando que a condição ideal, né, você pode até chegar nesse ponto, como diz Kant, o ponto superior é qual? É quando a forma do governo para o outro é a mesma que a forma do governo para mim. Então a forma é uma comunicação, é uma unificação da forma, é um isomorfismo, é uma isonomia, né? Que é um princípio tão caro ao direito positivo, pelo menos do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. Ficou ruidoso aqui, né? Não? Então, a questão das minorias, né? As minorias, por que elas são minorias? Porque elas não coincidem com a forma dominante que dá coesão à sociedade. Por isso que elas viram minoria. A forma dominante que dá coesão à sociedade, na nossa sociedade, é o tal do homem branco, tipo europeu, adulto, macho, racional, etc.
Aí a mulher, em relação a esse homem, é minoria, a fêmea, a criança em relação ao adulto é minoria, o animal em relação ao racional é minoria, o negro, o amarelo e as demais cores são minorias em relação ao branco, e por aí vai. E o que o Estado quer, no fundo, um Estado inteligente, um Estado de poder? Ele não quer excluir, ele quer incluir. Então o que ele diz? Ah, você é gay? Ok, bem-vindo, gay. Você é homossexual? Bem-vindo. Né? E ele não te diz que você é um cidadão de segunda categoria, mas ele te situa numa posição de segunda categoria. E aí a minoria diz assim, eu não sou um cidadão de segunda categoria. Aí o homossexual vem dizer, eu não sou um cidadão de segunda categoria. Eu tenho tanto direito quanto, eu sou tão... Então eu, claro, é óbvio. Mas é preciso mais, é preciso chegar na diferença. O que é ser um homossexual? Primeiro que é outra generalizada, outra generalidade. Né? Porque, como diz Guattari, no fundo, todos somos sexuais. O que é dizer que todos somos homossexuais? Significa que o desejo não tem gênero. É ridículo essa coisa de atribuir um gênero. Se existe uma formalização de gênero na efetuação do desejo, bom, essa efetuação é funcional, é social, é de composição, é de organismo, é local, é temporal, é de época, é cultural, tem 1000 determinações aí, mas não é de natureza do desejo. Por isso eu posso dizer que então que todo desejo nesse sentido é homossexual. Mas ao mesmo tempo ele é unissexo. Ele não é feminino e masculino ao mesmo tempo. Ou não é que em mim existe a fêmea, que por outro lado existe a fêmea sapatão em mim, sei lá. Ou em você existe o macho e por outro lado existe o macho gay em você, mulher. Né? Quer dizer, não é ficar multiplicando ou fragmentando as formas, mas é entrar no elemento informal, que não tem forma, que não é um conjunto e nem um subconjunto, mas que é uma força, uma tendência, um devir. É nesse ponto. E esse ponto implica o quê? A experiência do tempo. Quando eu conquisto o direito, entre aspas, ou a capacidade, a autoridade. A autoridade, poderia dizer assim, a autoridade sobre o meu próprio tempo. Muito bem, então por que não falarmos sobre a autoridade sobre o próprio tempo? Por que as autoridades, o regime de autoridade, o regime democrático de direitos, nos desautoriza o tempo inteiro ou banaliza o nosso tempo próprio? Qualquer processo judicial, se você for observar, até o Santo Tomás de Aquino quis, né, na Idade Média, inspirado por Aristóteles, sair das generalidades racionais e entrar nas particularidades individuais. Mas mesmo nas particularidades mais particulares, essas particularidades ou essas diferenças ainda estão representadas por uma forma. Então não tem sistema de direito positivo que não seja a representação da diferença. Ora, não existe violência maior e mais escondida, mais sutil do que representar a diferença. Aqui está o princípio da corrupção. Representar a diferença. Como forma, né? Forma. Claro. Porque não existe forma para uma força que acontece em linha aberta. A energia vital, ela é, ao mesmo tempo que um polo, uma polarização de potência, dentro, uma dobra de espaço-tempo, ao mesmo tempo que ela é isso, ela é uma efetuação por fora. Ela é uma linha de acontecimento e não uma forma que eu devo atingir, não uma forma intencional para o desejo. É um horizonte intensivo, né? É um ser de passagem. Então, é essa experiência do tempo que tanto o capitalismo quanto o Estado e as políticas, inclusive as políticas públicas, inclusive políticas ou subestimam, ou submetem, ou assujeitam, ou capturam. Então, eu acho que a capacidade de retomar a experiência do tempo é fundamental. Ter autoridade própria sobre o próprio tempo, se quiser usar esse termo é ruim, né? Autoridade. Eu acho que a autoridade
como dizem os anarquistas, né? Se há Estado, eu sou contra, né? Se há autoridade, eu sou contra. Mas não é nem ser contra a autoridade, é ser capaz de se autorizar. Fazer igual Estamira, né? Os que viram esse filme de Estamira, né? Onde ela se autoriza, né? Ela diz, eu revelo, eu falo, eu penso, eu faço o que eu posso. Você pode? É esse o desafio. O que pode o corpo? O que pode a mente, já dizia Spinoza, né? O que pode o nosso desejo? O que a gente pode? A gente pode? Se a gente pode, a gente pode. Se a gente imagina que não pode, de fato a gente não pode, né? Então, a potência, eu só sei na experimentação do que ela é capaz. Só na experimentação. Então, essa honestidade, essa permissão, esse se permitir a experiência, esse se permitir permanecer nos acontecimentos, é um direito que nós mesmos temos que nos dar. Mas a gente não se dá como forma tutelar, a gente se dá como capacidade de conquista da nossa potência. A nossa potência que conquista essa capacidade de esperar e dilatar o tempo, de não deixar que ele seja esmagado, de não trocá-lo por nada, de não fazê-lo dele nenhum tipo de equivalente universal, abstrato e genérico, como é o tempo no capitalismo. Eu acho que aqui está a resistência. A resistência, na verdade, é uma criação. Não existe melhor forma de resistir. Já disse aquele ditado, a melhor forma de ataque, a melhor forma de defesa é o ataque. A melhor forma de resistir é criar. E como a gente cria? Permanecendo na mudança enquanto mudança, no tempo enquanto tempo, na duração, no elemento da duração do próprio tempo e do próprio movimento. Reencontrar a duração em nós. Fazer com que a duração se apresente sob os nossos estados afetivos, sob e sobre as nossas palavras, sob e sobre os nossos movimentos. A duração, ela é o virtual sem o qual nada se atualiza. É a realidade virtual que não é por ser virtual que ela é menos real do que a realidade concreta e atual. A realidade virtual é a máquina abstrata de qualquer realidade atual como máquina concreta. E essa é a realidade virtual que nós somos capazes de não só contemplar, mas ser atravessado e constituído por ela, por essa realidade. A gente tem que se permitir, mas para que a gente se permita, a gente tem que criar esses hiatos nos movimentos e esses entretempos na duração, ou esses entretempos de duração, esses blocos de espaço-tempo que são blocos de intensidade ou de vida intensa, né? No meio da extensão, no meio da troca generalizada, no meio da mercantilização, no meio do capitalismo generalizado, no meio desses desejos interesseiros, empreendedores, livre empreendedores, que são consumidores de capital humano. Então, eu acho que a gente precisa se exercitar nisso, essa prática de deixar que algo decida pela nossa consciência estagnada, mas não simplesmente um outro, mas algo que se apresenta sorrateiro e sutil, que sobe em nós, de dentro, na mesma medida em que a gente se permite o fora, na mesma medida que a gente se abre para as misturas, né? Esse dentro que se encontra com o fora. Mas olha, aqui outra coisa importante. Nós somos formados, criados, constituídos por uma separação, uma passividade. E por isso a gente se torna conformista e acomodado e gosta da felicidade. E quando a gente imagina também a potência em um outro, em alguém ou em algum objeto, a gente quer isso para nós.
E é como se dissesse assim, será que então a questão desse instante de decisão estética, que se opõe ao ato racional de decisão e ao ato moral do livre-arbítrio, esse instante de decisão estética, o que decide em mim? O que faz com que eu vá para cá, para a direita e não para a esquerda, ou para a esquerda e não para a direita, ou pelo meio, ou pela tangente, ou pelo... O que faz que a minha direção seja essa e ao mesmo tempo não tem nada a ver com alcançar um objetivo? É exatamente o retorno sobre si. O retorno sobre si que dá a condição da continuidade daquela energia, aquele desejo na existência. Mas o retorno sobre si não é um objeto outro que eu consumo, o que eu quero ter perto de mim, que eu amo e digo, se você sair daí, ou se você não me corresponder, né, o ódio que vai surgir em mim vai ser maior do que o amor, porque ele vai ter aquele amor e mais a parte entristecida e revoltada que agora se volta contra. Sentida. É sentida total. Na verdade, a nossa escolha não se dá entre esse ou aquele objeto. A nossa escolha se dá segundo uma maneira de se preencher. E a maneira de se preencher está no acontecimento da potência e não no outro. Então, o que eu amo no outro, o que eu deveria amar no outro, é aquilo que acontece em mim. Ou um modo de encontrar que faz um acontecimento imanente em mim. Então, o que decide, no fundo, é se esse instante de decisão estética é um ato afirmativo, real, o desejo, como produção de potência. O que decide, de fato, é a condição de continuidade da variação intensiva e ativa em mim. É isso que decide. Isso não está na consciência, nem moral, nem racional, e muito menos passional, né? Isso está num afeto ativo. Qual afeto ativo é esse? Não é o do sujeito de interesse. É porque o sujeito de interesse não tem afeto ativo. Ele simula o afeto ativo. Ele não é ativo. Nenhum capitalista, desse ponto de vista, pode ser ativo, né? O afeto ativo é aquele que, ao modificar a minha potência, a própria modificação se torna razão de produção de mais potência, a partir de si ou a partir da maneira de existir, que não é minha ou é do outro, mas está entre. Então essas maneiras entre não são egoístas, apesar de serem singulares. E essas maneiras singulares é que se conectam com outras singularidades. Essas conexões de desejo que devem ser feitas, né, que podem ser feitas nos devires minoritários, que são feitas só nos devires minoritários. O que é devir minoritário? Não é ser menor, ou estar sujeito a uma maioria, ou estar sempre se contrapondo a uma maioria. O devir minoritário significa uma coisa simples. Significa que o desejo não se orienta por formas. É só isso. O desejo não é intencional. O desejo é sempre intensivo. Não há devir minoritário que na sua essência já não tenha a potência de uma bomba atômica.
ele é explosivo, ele é revolucionário necessariamente. Por quê? Porque ele modifica a si. Ele não me deixa num lugar e nem numa forma, mesmo que de minoria. Ele transmuta o tempo inteiro as formas, as cascas. Por quê? Porque o que importa é a potência que se faz potência e não a forma que se solidifica e ocupa um lugar de autoridade, mesmo que de minoria. Então não adianta as minorias buscarem Estado democrático de direito, a não ser como estratégia ou tática de combate, né? Mas é preciso fazer a lição de casa. Por quê? No fundo, o que faz ocupar são as nossas forças e não os nossos direitos conscientes. É por isso que agora nós estamos num momento riquíssimo, né? Porque esse governo Temer, esse governo golpista Temer, ele é tão ruim que ele consegue unificar quase que todo mundo, até parte da direita. É um negócio engraçado. Mas é uma oportunidade única que temos agora de começar a questionar a natureza das nossas ocupações, daquilo que ocupa em nós, né, ou do que nos ocupamos e como ocupamos a nós e aos espaços e os tempos sociais. Eu acho que é uma ocasião para a gente, de novo, né, como diz aquela música do Lenin, será que temos tempo para perceber? Será que a gente toma posse do nosso tempo? Eu acho que é isso. Se existe uma propriedade legítima, absolutamente legítima, que não tem nada a ver com nenhum tipo de poder do Estado, é a apropriação do tempo. O tempo próprio, né? É isso que é afirmar a diferença. Se há algum respeito, é o respeito ao tempo próprio. Não existe outra violência senão o esmagamento dos tempos próprios. Senão a captura e a trapaça em relação aos tempos próprios, as negociações com os tempos próprios. Com o tempo próprio, a gente deve dizer assim, não tem negociação. Não negociamos nosso tempo próprio. Nosso tempo próprio é invendável, é introcável, é inegociável. O tempo próprio é o que há de mais legítimo do ponto de vista da vida. E eu acho que ele que tinha que estar na pauta, em todas as pautas. Ele que teria que ser a pauta das pautas. As nossas urgências, onde a gente estiver, em qualquer lugar, seja no bar, seja em casa, seja numa reunião, seja numa assembleia, seja no hospital, seja na escola, seja na rua, seja viajando, seja se divertindo, em qualquer lugar. E essa é a pauta absolutamente urgente de qualquer vida que se quer interessante e digna do ato de existir. Tem muitas coisas, né, que dá pra gente desenvolver, mas eu acho que a gente tocou em vários pontos.